Lugano, por favor. Queridos amigos de Bola da Vez, un gran abrazo. Parabéns por la entrevista de hoy con Rogério. No voy a hablar aquí lo que todos vocês ya saben, la admiración, el cariño, el profundo respeto y gratidão que eu tenho por Rogério. Mas tengo una curiosidad que eu nunca pregunté para él. Como vocês sabem, eu posso constatar, ele é uma das personalidades mais competitivas, mais fortes que eu conheci no futebol mundial. Mas ele escolheu aí para sua vida duas funções onde acaba dependendo muito dos outros, né? Tanto goleiro quanto treinador. Ele depende demais do que façam seus dirigidos como treinador e, bom, o sistema defensivo principalmente como goleiro. Então eu quero saber em qual situação ele sente ou sentiu mais impotência, em qual função, como goleiro ou agora como treinador. Esse Lugano, Foi cara? bem. Ele, não, e ele, como ele se deu bem na televisão, né, cara? Sem falar. Uma pena que ele tá Sem sempre falar passeando, não vem nos programas, tá sempre viajando de férias, né, cara? A vida do Lugano é a vida que você deveria ter, viu? O Lugano foi um dos grandes parceiros que eu tive no futebol, porque eu acho que ele entende o futebol da maneira que eu entendo. Ele entende a dor da derrota da maneira como a gente entende. Então, Competitivo assim, como você, competitivo, né? Ele evoluiu muito da chegada dele do São Paulo. E assim, eu lembro até na minha despedida que eu fiquei muito feliz de ter o Lugano. E quando eu entrego a abraçadeira de capitão para ele, quando eu saio do gol para ir para a linha, foi o fio de esperança que eu tinha de alguém que talvez já tivesse já no seu limite físico-técnico, mas a presença dele era, na minha visão, naquele momento, em 2015, quando eu parava de jogar, eu olhava e via que era necessário a presença de um cara que tivesse vivido as coisas maiores do São Paulo, como foi em 2005, a Libertadores, e que tivesse entendido como era o São Paulo Futebol Clube. E aquele cara seria muito importante para manter, né, o desejo de vencer. Então foi um dos motivos daquele dia de passar a faixa de capitão para ele. Sem dúvida nenhuma, minha maior impotência é como treinador. Não tenha nem dúvida. Mesmo porque como goleiro, quando sobrava uma faltinha, eu ia lá e tentava ainda resolver, ou seja, eu ainda tentava fazer alguma coisa. Quando tinha um pênaltizinho, eu ia lá e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que eu tinha mais mecanismos próprios para resolver. Como treinador, não. Como treinador, você tem que tentar resolver no dia a dia, você é totalmente dependente dos seus jogadores, e eu sou consciente que quem resolve as coisas no campo são eles. Eu posso dar tudo que o adversário, as características, os padrões do adversário, de cada jogador adversário. Se você me perguntar de cada jogador antes de cada jogo, eu vou te dizer o que ele faz, como eles jogam, a não ser algum time muito mutante, que você pega e que tem muitas alternativas, aonde nós vamos dobrar a marcação, quem é o cara perigoso. Tem uns times que tem mais que um, aí é mais difícil para dobrar, mas assim, eu posso fazer tudo isso. Mas eu dependo do estado, posso motivar os caras, gritar e tal, mas vai depender muito deles. São eles, não sou eu que vou ganhar o jogo. Eu tinha te perguntado até onde vai o técnico, até onde vai o time, né? Sabe o que eu posso fazer? Se eu tenho um banco com muitas alternativas, quando chegar naquele minuto 55, 60, 65... ali eu vou dar a minha primeira direção no jogo. Cinco possibilidades. Mas às vezes você tem 5 trocas e não tem 5 caras para pôr. Eu te dou o exemplo agora do último jogo. Se eu quisesse trocar os 4 homens de frente, eu não teria 4 homens para pôr jogadores. Mas vou tentar te pegar agora. No Fortaleza. Sim. Se o Rogério de 2005, talvez, se o Rogério de 2005 goleiro, vai jogar no Fortaleza, ele poderia fazer uma bela campanha no Fortaleza. Ser campeão estadual, se o Fortaleza estivesse na Série B, poderia até subir e tal, mas não ia conseguir o que você conseguiu enquanto treinador. Eu estou falando da ascendência, da influência. Assim, eu tenho 25 anos de São Paulo, mas o maior case de trabalho que eu tenho orgulho foi o que aconteceu no Fortaleza. Porque eu fico muito... Primeiro que lá em casa, o meu pai, meus irmãos são tudo Fortaleza. Se o São Paulo não jogar, são tudo Fortaleza. Todos torcem para o Fortaleza. Todo mundo. Todos gostam muito do Fortaleza pela história vivida lá no Fortaleza.
Cara, o Fortaleza nós saímos, e isso tem muito mérito também da direção, dos funcionários, cara, que eram, assim, esses caras aí que vocês estão vendo nas fotos dos jogadores, nem sei se aparece aqui atrás. Esses caras foram fundamentais para... Esses caras levantaram a história de um clube que estava numa situação, eu digo para você, muito difícil. E eu fico muito feliz de ver, eu sei que hoje, por exemplo, e fico contente de eles terem achado um cara como o Vojvoda, que deu essa sequência e conseguiu ver, foi sair da Série C para uma Sul-Americana, cara. E agora para uma Libertadores passou a ser algo normal. E agora Libertadores, chegando a uma posição na frente da gente. Mas o Fortaleza é um clube hoje sem dívidas, né? É um clube que tem pouca dívida e isso ajuda muito. Tem uma gestão. Tem uma, né? Então eu acho que... Briga no mercado. Briga no mercado com a gente. O Rato mesmo deu uma declaração que veio para o São Paulo porque ele queria vir para o São Paulo. Então, assim, para mim isso aí são 3 anos da minha vida que eu passei aí inesquecíveis, porque foi tirar um clube do zero, do primeiro dia da alimentação de mudar, até o centro de treinamento, quando os caras acreditaram em derrubar a arquibancada do estádio antigo e começar a construir. Hoje estão ainda investindo cada vez mais. Então esse é um case de sucesso para mim muito grande, que eu tenho muito orgulho. Eu sei que alguns ficam magoados pela saída, era um convite do Flamengo, eu achei que era a hora de ir para o Flamengo. E nós somos campeões brasileiros, campeões da Supercopa, campeões cariocas do Flamengo. E foi importante para a minha carreira isso, mas isso aqui foi o início de tudo. Eu acho que o Fortaleza tem tudo para se manter. Até onde você já está pronto como técnico, Rogério? Falando desse case, falando até da passagem o jogo Cruzeiro, até o jogo de quinta contra a Ferroviária e o de domingo, Deus queira, acho eu. Mas amanhã, no caso. O jogo de amanhã. Mas você falando sobre dependência de jogadores... Eu acho que você entra no assunto Fortaleza, eu vou entrar no assunto dependência de dirigentes. Sim. Que num clube de futebol hoje é muito importante. O futebol nunca precisou tanto de dinheiro quanto hoje, né? Em 2005, o Juvenal Juventus montou um time entendendo a Lei Pelé. Sim. Não precisou de tanto dinheiro. São Paulo vivia uma situação financeira da venda do Kleber, né? Da venda do Kleber foi montado aquele time o Kleber foi vendido por $2 milhões para a Ucrânia, né? Para a Ucrânia. Ele não queria ir. Eu lembro que até hoje ele vinha falar comigo. Pede para eles aumentarem meu salário. Eu falei assim, eu posso pedir, cara, mas eu acho que eles não vão querer, eles vão vender você. E o Kleber foi o start do São Paulo para ir contratar Josué, para ir contratar Danilo, para ir contratar Fabão, Grafite, depois Mineiro, todos esses caras. A minha dúvida é, eu acho o modelo do São Paulo, e até dos clubes vencedores hoje, obsoleto. Porque a partir do momento que o negócio fica profissional, você precisa de profissionais que entendam de dinheiro, entendam de gestão, e não pessoas eleitas por política de clube, que eventualmente podem entender de dinheiro também. Então, até quando o clube atinge o seu máximo potencial, eu tenho sérias dúvidas se isso vai ser sustentável no longo prazo. Eu queria saber se você entende alguma coisa já sobre o que é uma SAF, se você se aprofundou no assunto, e se você acha que seria bom para o São Paulo, caso você entenda disso? Isso é uma pergunta muito delicada, você me colocou agora numa situação muito complicada. Eu acho que o São Paulo, por si só, é um clube, eu sei que tem poucos conselheiros, né? Na minha época, eu acho que precisa, eu lembro, 240 conselheiros, mas eu não sei, teve uma mudança. 2 terços de vitalício. 2 terços de vitalício, 1 terço de elegíveis a cada 6 anos, se eu não me engano agora, eleição, né? Sem eleição, não. Eu acho que São Paulo, assim, por natureza, desde a sua construção, tem advogados notáveis. Sim. Tem pessoas da área jurídica muito inteligentes. O doutor Ives Gandra, o próprio doutor Juvenal também, na área... Maris de Oliveira. Doutor Maris. Marcelo Portugal Gouveia. Doutor Marcelo Portugal Gouveia. Quer dizer, pessoas que deram sempre uma assessoria jurídica muito boa para o clube. E o clube foi. Agora, o São Paulo ficou muito grande por causa deles. Ficou muito grande, eu acho. O doutor Galvão, que se foi, também é uma pessoa, figura. O doutor Dalora, uma figura muito importante, né? Pessoas que tinham... hoje, eu vejo o esforço do presidente do Júlio. Só que a dívida hoje, ela é difícil, cara, de você... todos falam, a dívida é 1 ano de receita do clube, pagaria a dívida. Mas quando que você vai ter 1 ano livre de despesa? Pode comprar um café. Não dá para... né? Então, assim, eu vejo o esforço deles todos, eu vejo o esforço do Belmonte, eu vejo o esforço do Júlio. Concordo que a longo prazo, eu acho que vai se tornar como no futebol inglês. Os clubes vão ter donos. Não vai ter jeito. Ou quem não tiver, dificilmente... não vai mais brigar. Sobrevive. Vai. A não ser que você esteja com as contas em ordem, não faça loucuras, seja muito assertivo no mercado, dentro das suas possibilidades, tenha uma grande torcida que compareça, como é a do São Paulo, como é a do Flamengo, como é a do Corinthians, como o Palmeiras vencendo depois dessa era vencedora. Mas mesmo assim, a longo prazo, você vê que hoje... times menores compram o jogador. O Bahia, o City não entrou agora? Sim. Né?
Pô, é 3 milhões de euros, é 4 milhões de euros. O Everaldo, que é um jogador que eu gosto muito, jogador da Chapecoense, que 3 mil, estava no Japão, tentei trazer já como... o Red Bull de 2, 3 anos pra cá. O Red Bull, quer dizer, né? Hoje o David, por exemplo, né? O Red Bull queria o David. Ele estava pagando até mais, sabe? O David veio muito em função de ser um pedido, de trabalhar com uma pessoa que ele confia. O Patrick vai para o Atlético Mineiro por ser um pedido, por trabalhar com uma pessoa que ele conhece já há mais tempo. Eu acho que ainda tem muito isso dentro do futebol, mas vai chegar uma hora que você não tem mais esse apelo. O teu conhecimento futebolístico ou da vida do futebol não tem mais esse apelo. Então, eu acho que, eu não sei se é esse o momento. Mas vai chegar a hora. Eu acho que vai chegar. Rogério, você falou agora um pouquinho do Flamengo, e aí eu pedi uma pergunta pro Felipe Luiz, que eu sei que vocês têm uma ótima relação. Na hora, o Felipe estava fazendo uma atividade no clube, com outros jogadores que foram dirigidos por você. Então, segura o tchan. Fala, Rogério. Aqui, ó. Toda a galera aqui, primeiro, saudade de você, sabe que a gente te ama. Né? Saudades. Tem uma pergunta pra fazer pra você aí. Qual a primeira, minha ou tua? A tua. Eu quero saber qual Não, peraí, deixa que eu vou perguntar primeiro. Rogério, quero que você conte pra galera como é que foi aquela resenha maravilhosa sua e do Arão na bola parada. E a segunda, se o Diego também, se ele parou de jogar PlayStation já, conta essa aí também. E qual é a melhor coxinha que tu já comeu no Rio de Janeiro? Valeu, Rogério, um abraço, fica com Deus aí. Primeiro, um abraço a todos. Eu vi ali Rodrigo, Léo, Felipe, Gabi e tinha mais quem? E a Arrascaeta. Posso esquecer da Arrascaeta. Piscina aí, Rogério? Puta que pariu, que piscina bonita. A água é de menos lá. Cara, eu só tenho elogios a fazer esses caras. Eles são diferentes. Esses caras são assim de um nível técnico e de concentração. E posso acrescentar muitos outros aí, tá? O próprio Arão, como falou, Diego, os Diegos, né, que trabalhei, Gerson, que agora voltou, Everton Ribeiro, que não está na piscina, que foi um cara extremo, Bruno Henrique, enfim, Pedro, tantos. Jesus Maria Cura. Cara, os caras são, eu falava para eles tiram o sarro de mim, mas eu preparava tudo para eles, a preleção, tudo, aí eu falava, e quando acabava, porque eu dissecava todos, colocava, vamos jogar com, não vou falar nome de times para não ficar, aí ele falava, mas é o, sei lá, o Liverpool, o Ibis de Munique, né, eles falavam, nós vamos jogar, eles tinham tanta confiança na vitória, e talvez também foi um dos trabalhos mais, porque o recuo do Arão para a zaga, com a puxada do Diego para primeiro volante. Um time que jogava, que o Rodrigo Caio foi meu jogador e era volante de natureza. Então, um time que joga com Rodrigo Caio e Arão, com Diego e Gerson, com Arrascaeta e Everton, com Gabi e Bruno Henrique, cara, eu não lembro de ver um Flamengo tão ofensivo desde a sua construção de trás. Então, assim, mas esses caras são... E a história do Arão da falta? Puta, a história do Arão, cara, não ser campeão da Libertadores aquele ano, eu acho. Você ficou mais pé da vida ou mais triste? Puto da vida ou triste? Cara, eu acho que assim, dava para ganhar mais o título da Libertadores naquele ano. Nós chegamos no Flamengo, num dia antes de enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, com o Flamengo todo desmontado. O Flamengo estava, eu lembro, Pedro na seleção, Pedro machucado, voltou da seleção, Everton Ribeiro fora, cada um nas suas seleções, Gabi com dor no tornozelo, Felipe Luiz fora. Então nós fizemos, e fomos em 20 dias, fomos eliminados em 2 competições que não deu tempo nem de treinar. Aí nós voltamos, fomos campeões brasileiros, fomos campeões, estávamos bem tínhamos sido campeões carioca, campeão brasileiro, campeão da Supercopa naquele jogo épico contra o Palmeiras, né, que foi para os pênaltis. E aí foi aquele período de Copa América? Copa América, né? Que saiu todo mundo. E aí eu pedi 2 jogadores para eles. Disse, me dão 2 jogadores. Um era o Ademir, que estava no América. E o outro era o Felipe Anderson, que ele pertencia, se eu não me engano, posso estar enganado agora, já estava na Itália já? Ele estava no Porto, sem ser utilizado, mas pertencia ao West Ham. E o West Ham pagaria 50% do valor dos vencimentos dele. Mas assim, não deu para ser atendido os pedidos. Eu sabia que o time ia sem os seus principais jogadores, né, ia sofrer um pouco, e nós acabamos perdendo alguns jogos.
E ali é difícil, a pressão é bastante grande, né? Mas assim, eu só tenho coisas boas a falar do Flamengo, cara. Desde o pessoal da direção, só tenho a agradecer a oportunidade, 3 títulos em 8 meses ganhos no Flamengo, depois de uma era do Jesus aí que foi fantástica no Flamengo, né? Veio o Domenech que não conseguiu, e a gente foi lá e 3 títulos, agora vem um outro estrangeiro, não conseguiu, veio o Dorival, 2 títulos, né? E agora mais uma troca. Agora é um clube diferente, eu falo como eu falei naquela época de trabalhar, foi super importante para a minha carreira. Temos muito 4 legal. minutos só de programa e uma surpresa para o Rogério para abrir o segundo bloco. Bola da vez com o Rogério Ceni, técnico do São Paulo Futebol Clube, volta daqui a pouquinho. Hola Rogerio, ¿cómo estás? Bueno, un gran abrazo, un feliz año. Te habla el Mono Navarro Montoya de Buenos Aires, Argentina, y quería consultarte si en esta faceta de entrenador has podido volver a sentir el placer que sentías cuando jugabas y atajabas en el arco, que creo que es lo más placentero que hay. Abrazo, Rogerio, buena vida. Mono Navarro Montoya. O histórico do Boca Juniors, colombiano, mas viveu a vida toda na Argentina, vive na Argentina, nosso comentarista. Né? Olha, eu nunca vi, ele fatiava de esquerda aquela bola de esquerda para o lado direito e de direita para o lado esquerdo com a mesma facilidade. Troquei uma camisa com ele, ele teve... Uma Supercopa, não foi? Uma Supercopa 93, 3-2, São Paulo e Boca, 2 gols do Amarildo, se eu não me engano, e um do Caio. Posso estar enganado porque a memória já... Sim. Mas nós fomos jogar na Argentina, rapidinho, dentro do campo, eu cheguei pra ele e falei, puta, ele tinha aquela camisa bonita, né, desenhada. Aliás, inspirou as suas camisas, sim, né? Aí eu disse... A do caminhão, a do avião. Poderia trocar a camisa. É um garoto ainda de 20 anos, né, e nunca tinha jogado pouco pelo São Paulo. Olha você com as camisas inspiradas no Navarro. Aí ele falou, eu troco você no vestiário. Eu disse, cara, não vai trocar camisa, nada comigo. Cara, eu cheguei no vestiário, 10 minutos depois, chegou um uniforme novo, a bermuda e a camiseta no plástico, nova. Eu trouxe, disse pra pênalti, ó, façam isso. A pênalti, em um ano para outro, que era patrocinador de São Paulo, deixou de vender 300 camisas do goleiro para vender 4.000 camisas de goleiro num mês para outro, quando foi feita essa camisa. Então a ideia essa camisa foi a primeira, muito devida ao Navarro. E era um goleiro que eu tinha admiração muito grande. Dirigir te dá tanto prazer quanto goleirar? Cara, dirigir é muito sofrido, cara. Ser goleiro é mais fácil, porque você cuida de você. Você cuida dos teus zagueiros, saída de jogo, construir. Eu adorava construir jogo, né? Trabalhar com os pés, bola lançada. Dirigir é prazeroso, mas é muito difícil. É muito solitário também. Eu ser goleiro ainda tinha o Lugano, que ia lá, metia a cabeça, cortava a cabeça, passava aqui, lambia, ia pro jogo naquela época, Fabão, que, né? Os caras eram, né, duros no... Mas a treinador os caras batem muito em treinador. 1 minuto e meio para acabar o programa. Eu gosto de 10 segundos, até poder dar a resposta dele. Quero falar da coisa mais importante do clube, a torcida. Isso é As fantástico. Torcidas têm fases diferentes em todos os clubes. Sim. A do São Paulo foi muito bem acostumada, e bem acostumada era exigente e tinha um nível de intensidade X. Exato. Hoje é uma torcida da dor. Carente. Da dor. Você já viu ela tão intensa na vida, seja pro bem ou pro mal? Nunca. É a Eu já mais fanática joguei que você no viu. Morumbi na fase boa, depois de ser campeão do mundo. Eu tenho essa impressão também. Com 800, 900 pagantes. Hoje, numa fase dificílima, numa fase que os títulos são raros e que esse ano, que chegou em 2 finais, chegou na final do Paulista do outro ano, umas 4 finais aí depois de 2012, e o torcedor vem sendo a alma do time. É incrível como a situação, né, da glória de muita conquista eleva a baixa intensidade. A necessidade, o momento difícil, é o que eu penso. Eleva 35 mil de média no ano passado. Impressionante. Da história do nono São lugar no ano passado. Não, merece mais em tudo, mas isso não é porque a gente não queira oferecer. Se tem alguém que quer oferecer alguma coisa a esse torcedor, você pode ter certeza que sou eu. Todo mundo no São Paulo está trabalhando. Eu tenho certeza, a direção está trabalhando, tentando trazer novos jogadores. O que dá para ganhar esse ano? Jogos. Factível. Jogos, o máximo de jogos possível. Mais Copas do que o Brasileirão. Pode ser. Agora, você vai ter escolhas. De novo, como no ano passado. Você quer tentar o Brasileiro, e olha que esse ano está muito mais difícil. Porque o investimento no Bahia, no Grêmio, no Vasco, no Botafogo, é muito... Os 4 do Rio estão muito bem. Você já está de camiseta, não precisa arregaçar as mangas. E a gente conhece, sabe que você vai trabalhar bastante. Vamos trabalhar bastante. Ótimo 2023. Mas vamos tentar logicamente ser campeão. Seria um sonho para mim ser campeão.
Mas Mauro Naves, vamos enfrentar todas as dificuldades. Obrigado, eu que Saúde agradeço para o Fã do todos. Esporte. O Bola da Vez retorna na semana que vem e a gente agradece pela companhia nessa última hora. Tchau, tchau. Abraço.